A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Sabemos que teve uma participação muito ativa na criação do Instituto Empresarial do Tâmega. O IET é hoje aquilo que idealizou ou ficou aquém das expectativas? Aquém e além. Aquém e além. Sim, de facto, para ver, Amarante, há muitos anos atrás, quando ouvíamos falar de Amarante, toda a gente dizia: bom, Amarante é uma terra de facto fantástica, tem um rio maravilhoso, tem um povo acolhedor, tem umas delícias do Tâmega, uns papos de anjo, enfim, também muito fantásticos. E nesse tempo tínhamos duas maiores valências, que eram as nossas atividades económicas muito ligadas ao turismo e ligada à indústria, quer de madeiras, quer da indústria metalomecânica. Mas perdemos um bocado isso. E ainda que exista infelizmente existe alguns empresários que de uma forma muito empenhada e com grandes riscos, com muito esforço e dedicação, têm conseguido criar e manter de pé algumas unidades produtivas, o facto é que era preciso repensar também que atividades económicas podemos continuar a ter neste mundo numa sociedade influenciada pelos combates regionais, perdendo a Amarante influência no contexto regional, quer do seu ponto de vista industrial, quer do seu ponto de vista comercial, que sempre foi um grande centro comercial de Livre Amarante para todos os concelhos desta região. Percebendo ainda que a globalização traz aqui adversidades e desafios diferentes para o país e, obviamente, para Amarante, era importante que Amarante estivesse sempre na vanguarda do estudo, do conhecimento, do planeamento, daquilo que precisávamos. O IET, de facto, podia ser esse centro de interesse, de avaliação, de interpretação, de diagnóstico e também formativo, a partir de pequenas unidades de negócio, formativo para clusters de interesse local, regional e até internacional, dando até, de certa forma, apoio e criando aqui a acessibilidade mais fácil para alguns jovens criadores, para alguns jovens empresários. O IET, portanto, surge com esta pretensão, ainda que desde o início eu tivesse uma manifestação de discordância em relação ao corpo normativo dos estatutos, por assim dizer, do IET. Eu considerava, na ocasião, que a Câmara Municipal devia ter uma envolvência e devia ser parceiro da criação deste Instituto, mas não devia ter uma posição de maioritária que fosse sempre, por assim dizer, o padrinho, o tutor deste Instituto. A Câmara devia ser o parceiro da iniciativa privada, devia ajudar, mas procurando, à medida que o Instituto crescesse, que despertasse interesse na comunidade local e no mundo empresarial, a Câmara se desligasse, a Câmara saísse. Este documento foi aprovado, sim. Mais tarde foi subvertido, em meu entender subvertido, com a alteração do seu normativo, atribuindo à Câmara uma responsabilidade maior no IET. E essa responsabilidade maior, enfim, compromete a Câmara na sua viabilidade. E isso tem custos muito significativos que não sei se a Câmara vai conseguir manter sempre. Portanto, do seu ponto de vista, enfim, admito até que a curto prazo se possa rever os estatutos para alterar, portanto, este princípio de forças, criar aqui outros equilíbrios, desviando claramente do interesse a Câmara e passando o interesse do IET para a comunidade local, empresarial ou não. E, obviamente, também em parceria sempre com as escolas e com o mundo académico. É preciso qualificarmos a mão de obra. Amarante perdeu a oportunidade de ter aqui ensino superior, foi talvez dos primeiros concelhos a reclamar, a propor o ensino superior em Amarante, mas perdeu isso. Portanto, o Partido Socialista na época nunca soube desenvolver as influências suficientes para que se instalasse em Amarante, pelo menos algum polo universitário, ligado à área das profissões, se quisermos. Se calhar fazia sentido isso, nunca soube fazê-lo.
E perdemos essa oportunidade. Portanto, mas faz sentido agora agarrar novas oportunidades. De que forma o podemos fazer? Eu acho que o IET tem todas as condições para isso. A própria escola, a própria EPAL, que pode ser um parceiro de excelência, estão a ser desenvolvidas algumas parcerias, alguns protocolos, de forma a criarmos aqui um núcleo de interesse coletivo, de interesse comunitário local, e acredito que isso pode vir a revitalizar e dar aqui alguma vida, quer do ponto de vista formativo, quer do ponto de vista da criação de novas unidades produtivas, mas, em meu entender, faz todo sentido que se reavalie este, ainda que curto, tempo de vida do IET e se alterem os estatutos, dando de alguma forma uma expressão de vontade, mas também uma expressão normativa de que o IET deve ser essencialmente uma unidade mais ligada à indústria, ao comércio, mais ligada à atividade económica e menos ligada ao interesse público. Sendo o presidente da associação que gera os destinos da EPALC, como vê o seu futuro, tendo em conta todas as enormes dificuldades que atravessa? Sim, a EPALC, a Escola Profissional António do Lago Cerqueira, é uma escola vocacionada para o ensino profissional e lembro, enfim, que é uma escola que tem referências muito positivas acerca da sua formação, dos seus cursos e que os critérios de gestão, os modelos frágeis, débeis de gestão que ao longo deste seu período, já de muitos anos, sempre frágil, fragilizaram um bocado ultimamente, com um próprio professor a pedir a insolvência como sabem, no final do verão passado. Foi decretada a insolvência pelo Tribunal no dia 4 de novembro. Estava-se confrontado aqui com um problema. Se fazia sentido manter a escola ou se tendo o Tribunal decretado a insolvência, deixar que o administrador da insolvência, nomeado pelo Tribunal, enfim, fizesse o seu trabalho, mandasse os alunos para casa, enfim, fechasse a porta, anunciasse em leilão público a venda dos equipamentos e dos imóveis e tudo estaria bem. Quem pensasse de facto assim, ou quem estivesse a este conformismo, acho que, enfim, estaria mal. E a Câmara, e o Presidente da Câmara, de facto, não esteve assim. Desde cedo, enfim, avaliou a importância desta unidade para Amarante, enquanto formativa, mas essencialmente, e não podemos aqui esquecer-nos de uma coisa, é que além de uma unidade formativa, muito importante, é uma unidade que tem um orçamento significativo. Recebe dinheiros públicos, comunitários, e que são gastos tendencialmente em Amarante. E que nós reforçamos. E já lhe vou dizer porque é que reforçamos ainda. Portanto, é preciso pensarmos, avaliarmos os vários interesses que estão presentes numa unidade como a EPALC, como a Escola Profissional António Lago Cerqueira. Todo o panorama, não é? Todo o panorama, nas suas várias vertentes. Sim. Enquanto comunidade escolar, formativa, que ajuda a construir processos individuais e processos coletivos muito interessantes, formar homens e mulheres, uns continuam para a sua vida académica indo para as universidades, outros para a vida de trabalho, e ainda comunidade económica, que também é muito relevante em Amarante. Portanto, foram desenvolvidos vários contactos, surgiu, enfim, como havia problema, lembraram-se de Moura e Silva. Também se lembraram de Moura e Silva, de facto. Como havia um problema, eu até costumo dizer, se não houvesse problemas não precisavam de mim. Portanto, continuavam normalmente o seu caminho. Bom, mas, de facto, eu percebi o empenho do Presidente da Câmara e já depois da insolvência, é bom que se note, eu não participo no processo de análise das repercussões, isso para mim é passado, sei conversar sobre ele, sei que há muitos erros que se passaram no passado, isso foi de várias agências de desenvolvimento, foi de várias associações, foi uma sociedade unipessoal, foi uma sociedade anónima que compromete entidades relevantes da nossa sociedade. Bom, mas tudo isso terminou, para mim terminou. O projeto novo, é um projeto revitalizado, renovado, é um projeto novo. Portanto, avaliei e disse que tinha condições para poder ajudar a recuperar aquela escola. E para mim recuperar não é que estes alunos
terminem os seus cursos. Porque se houvesse uma descontinuidade na escola, se o Presidente da Câmara não se envolvesse, se o Presidente da Câmara não se empenhasse, tinha havido uma descontinuidade, o Ministério evocava a si os cursos, distribuía os alunos pelas várias escolas, uns iam para Lousada, outros iam para Felgueiras, outros ficariam em Amarante, enfim, seriam espalhados, não é? Mas não haveria escola. Portanto, havia necessidade de evitar essa descontinuidade. Desde logo a Câmara assumiu um compromisso com o Ministério da Insolvência e mais tarde entramos nós. Nós, quem somos nós? A entidade que hoje é proprietária da escola, certificada pelo Ministério da Educação, chama-se INSTICOP, é o Instituto Internacional Cooperativo de Formação Profissional. Já existia, não foi um fato feito à medida para esta escola. Já existia. Portanto, como estava certificada, como não tinha dívidas nem à segurança social, nem às finanças, não tinha responsabilidades nem pagamentos em atraso com professores ou fornecedores, estavam reunidas as condições de poder assumir esta responsabilidade. Fizemos uma opção clara. Para nós o importante é a comunidade escolar. Não são os seus dirigentes, não são os seus gestores, não são os seus órgãos diretivos, não sou eu enquanto Presidente. E é por isso que nós deixamos de estar, eu próprio exerço em regime de voluntariado esta tarefa de Presidente da instituição, e fizemos uma opção por qualificarmos a parte pedagógica e passamos a ter um diretor pedagógico a tempo inteiro. Quer dizer, uma unidade que é escolar, que tem alunos e professores diariamente, com problemas dos mais diversos que as pessoas possam imaginar, desde alunos que saem de casa e depois faltam às aulas, desde alunos que não comem, que não têm que comer depois em casa ao final da noite, e que pedem à meia da tarde envergonhados se sobrou alguma coisa na cantina para poderem comer uma sandes, porque sabem que chegam a casa e não têm sequer sopa para comer. Portanto, é um projeto social, mas tínhamos que obrigatoriamente fazer uma aposta pedagógica. Nós queremos qualificar, queremos que a escola seja conhecida pela qualidade dos seus cursos, por esta relação, por esta comunidade escolar. E então a nossa aposta passaria por encontrar um bom diretor pedagógico, alguém que tivesse experiência na área, que fosse professor, que tivesse experiência como diretor anterior, e fomos recrutar uma pessoa que eu acho que é fantástica, o professor Zé Carlos Neves, que já foi diretor pedagógico do Colégio de São Gonçalo, e é um homem da nossa, conhece a região, conhece o ensino, habituado a lidar com alunos desta grau etário, portanto destas idades, e portanto, passou a estar lá a tempo inteiro. O nosso diretor pedagógico é um homem que vive de manhã à noite os problemas da escola. Reúne com os professores, reúne com pais, reúne com alunos. E, obviamente, também temos que ter corpo social. Enfim, a escola tem que funcionar, tem instrumentos de gestão que precisamos de os utilizar, precisamos de ter. E acredito, portanto, o nosso caderno de encargos com o Presidente da Câmara foi que nós só assumíamos essa responsabilidade, obviamente se tivéssemos apoio da Câmara, como é evidente, se sentíssemos que a Câmara mantinha este interesse, e que mantém, obviamente, mas se o nosso caderno de encargos fosse para além deste ciclo de formação em que estavam estes alunos. Portanto, eu não aceitava ser o segundo administrador de uma outra insolvência. Portanto, não estou para isso. Não tenho essa vocação. Eu gosto de construir, gosto de fazer. Portanto, gosto de construir, gosto de fazer, não gosto de fechar, não gosto de destruir. Nunca isso aconteceu. Tenho grande experiência ligado ao movimento associativo, também às cooperativas. Sou presidente da direção de uma fortíssima cooperativa, de uma outra fortíssima cooperativa, não é? Muito grande, muito antiga, que também, assim, só uma parte, há uns 10 ou 11 anos atrás também estava em situação de falência e lá me foram buscar, e hoje tem uma saúde financeira e económica fantástica, não é? Bom, e portanto acredito muito neste projeto, mas essencialmente este projeto tinha que passar para além disso, repito, desta responsabilidade com estes alunos. Tem que crescer, tem que avaliar as necessidades formativas no Conselho e na região,
Tem que procurar sensibilizar o Ministério e as entidades intermédias de decisão, nomeadamente agora a CIME, que é a Comunidade Intermunicipal do Tâmega em Sousa, para que os projetos, as propostas da escola são propostas direcionadas para alunos, para jovens e para as necessidades que a atividade económica tem. Portanto, temos que crescer. Temos que crescer porque senão o fim está à vista. E foi neste pressuposto, com este enorme sentido de responsabilidade, de identificação clara com o problema, com muitos problemas que são precisos vencer, que aceitei ser presidente desta associação e, acima de tudo, aceitei este desafio. Que acredito, sinceramente, que nós dependemos de outros, dependemos de terceiros, porque o que depender da nossa vontade, tenho certeza que vai ser um projeto com futuro. Em sua opinião, o que é que falta a Amarante para dar o salto rumo a um melhor amanhã? Sim. Eu acho que em Amarante faltam duas coisas, essencialmente. Uma pré-condição, essas duas coisas que eu acho que faltam em Amarante, uma pré-condição, tinha a ver com a forma de estar na vida pública, na vida política pública. Os órgãos de poder local não têm privilégios. Os órgãos de poder local têm obrigações. E a obrigação primeira é ouvir as pessoas, procurar encontrar projetos de resposta aos seus problemas. E acho que este Executivo está a fazê-lo, tem que fazê-lo, porque senão tem a minha discordância. Não precisa de o ter até o momento. Mas se não fizer isto, terá a minha discordância. E, portanto, esse princípio, esta estrutura mental do órgão de poder, vai contagiar com certeza também os outros organismos, as outras instituições. A Câmara não tem que fazer tudo. A Câmara tem que partilhar com os outros. Se uma associação, se uma entidade tem uma ideia, tem um bom projeto, quer avançar com ele, a Câmara não tem que ter essa ciumeira, não ter sido uma proposta sua. Tem que agarrar a proposta e apoiá-la. Portanto, é assim que se constrói uma sociedade em desenvolvimento, em partilha com os outros. E depois, acredito que é preciso alterar mentalidades. Nós temos que criar condições para que os que são mais arrojados para a atividade económica tenham condições de aqui investir. E que de forma a Câmara deve apoiar. E também, em meu entender, é preciso criar aqui uma estrutura que mentalize as instituições e os jovens para gostarem de continuar a viver na terra onde nasceram. Eu sei que não é fácil, eu próprio tive que ir à procura para outras terras existentes para mim. Também fui jovem, crescido aqui, desenvolvido aqui, e também fui. Mas é preciso inverter esta tendência. Nós não vamos fazer tudo. Em Amarante não se vai fazer tudo. Mas pensar à nossa dimensão, pensar à nossa medida, ver que tipo de sinergias somos capazes de, em conjunto, poder desenvolver. Que características naturais tem o nosso povo, tem os nossos solos, que condições ou que unidades de negócio podem surgir a partir desta dádiva que a natureza nos deu, deste enquadramento geográfico, não é? Portanto, desta localização tão boa que hoje temos, com acessibilidades mais fáceis, de saída para as grandes cidades, tão fáceis como hoje temos. Portanto, é preciso pensar estruturalmente tudo isto, e acredito que a Câmara, eu respondo também a uma crítica que tem sido feita nos últimos tempos, acredito que a Câmara, ao contratar alguns técnicos, que tem sido objeto de alguma crítica, ao contratar alguns técnicos, está a pensar nisso mesmo. Ou seja, diagnosticar as nossas características e, obviamente, ter uma espécie de guião promocional dos vários caminhos, ou do ramal, ou dos ramais que, se quiser, que podemos seguir de atividade económica para produzirmos riqueza e criarmos emprego. Eu acho que, se formos capazes de perceber isto, hoje há técnicos que nos podem ajudar. Se não existem aqui, vamos buscar onde eles existam. Trazendo proveito com a sua participação para Amarante. Eu acho que, enfim, estariam criadas as condições para Amarante dar o salto que precisa e, acima de tudo, afirmar-se de novo no contexto regional. Esta candidatura saiu com um propósito, que foi uma proposta de afirmar Amarante. Nós não podemos continuar a viver da nossa história, do Santo, Gonçalo, dos bolinhos de pastelarias que já não existem, que eram emblemáticas,
da nossa gastronomia tão fantástica, enfim, do nosso rio de verão para que alguns turistas possam dar uns passeios nas gaivotas, tem que ser muito mais do que isso. Não é? E a aposta, de facto, na formação, a aposta nos jovens e a aposta na atividade económica, eu acho que é fundamental. Para finalizar a nossa entrevista, que mensagem de esperança gostaria de deixar aos nossos ouvintes e principalmente aos amarantinos em particular? Eu sei que, lamentavelmente, há muitas famílias e muitos amarantinos que hoje vivem momentos muito difíceis. Quer porque os seus familiares perderam o emprego, ou porque não veem os seus filhos a estudarem sem saídas profissionais. Portanto, todo este clima de algumas frustrações que hoje vivemos conduzem a estados de alma um bocadinho depressivos, se quisermos, ou de desânimo. Mas temos que perceber todos uma coisa muito importante. Nós temos que participar. Nós temos que ser muito ativos, temos que ser muito dinâmicos e temos que lutar por aquilo que acreditamos. E eu acredito sinceramente que, dadas as características das gentes de Amarante, e meu entender que é aquilo mais importante que Amarante tem, é a sua gente. Gente vitoriosa, basta, enfim, ler ou procurar ter conhecimento com a história de Amarante. Grandes homens, grandes mulheres que aqui viveram, que por aqui passaram e que sempre estiveram na vanguarda do desenvolvimento, da criação e da inovação. Portanto, acreditando nesta característica muito própria das gentes de Amarante, habituados a vencer dificuldades. Amarante sempre deu mais ao país do que recebeu do país. Portanto, percebendo isto, que sempre venceu barreiras, sempre as ultrapassou. Portanto, não desanimar neste momento difícil. E, obviamente, apresentando projetos, reclamando da Câmara, das juntas de freguesia, das instituições públicas que estão, porque elas estão para servir. Eu acredito que vamos juntos encontrar novas formas de vida, que precisamos também, e novas formas de vida mais agradável e melhor para todos. Eu acredito que é possível construirmos uma sociedade, e volto ao mesmo, em que os jovens sintam vontade de cá ficar e de terem a sua vida na terra onde nasceram e onde cresceram e onde têm os seus amigos. Resta-me agradecer ter acedido ao nosso convite e desejar-lhe os maiores êxitos para os seus projetos. Muito obrigado e foi mais um Pontos nos Is. Muito boa tarde.